E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Vamos resolver uma questão da Unesp 2021, uma questão envolvendo aí teorema do trabalho energia cinética. Então gente, a questão fala o seguinte, ó, se liga. Em uma pista de patinação de gelo, um rapaz e uma garota estão inicialmente em repouso. Ó. Então, em uma pista de patinação de gelo, tem um rapaz e uma garota que estão inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero. Quando ele começa a empurrá-la, fazendo com que ela percorra 5 metros em linha reta, então ele vai empurrar a menina e a menina vai andar 5 metros em linha reta. O gráfico indica a intensidade da resultante das forças aplicadas sobre a garota em função da distância percorrida por ela. Então, pessoal, ó, vejam que aqui a gente tem um gráfico, onde esse gráfico mostra a resultante, ó, das forças que atuam na garota em função da distância que ela anda, certo? Bom, sabendo que a massa da garota é 60 kg, sua velocidade escalar após ela ter percorrido 3,5 metros será... Então ele quer que você determine qual é a velocidade que a garota atinge depois que ela já tem andado aí 3,5 metros. Então pessoal, percebam pelo gráfico que a força resultante ela aumentou de 0 para 30. Estão vendo? Ó? A força aumentou de 0 para 30 em quantos metros? Em 2 metros. Tá? Então quando a garota percorreu 2 metros na pista de gelo, a força que atuava sobre ela era de 30 newtons. A força era 0 e foi aumentando, aumentando até atingir os 30 newtons. Isso aconteceu quando essa menina já andou aí 2 metros, beleza? Aí vejam que a partir dos 2 metros, o que acontece com a força resultante? Cai, vai para 0. Estão vendo? Daqui, ó, de 2 metros até 5 metros, não tem força resultante atuando sobre a menina. Tá? Não tem força resultante, a força resultante sobre ela é 0, só tem força resultante até os 2 metros iniciais. A partir dos 2 metros, né, que ela andou, até os 5 metros, a força resultante sobre ela é 0. Então, a partir de 2 metros até 5 metros, ou seja, durante esses 3 metros finais que ela anda, não tem mais força resultante, significa que a velocidade dela se mantém constante. Isso é importante a gente saber, beleza? E ele quer saber justamente qual é a velocidade que ela tem quando ela já percorreu 3,5 metros. Então, notem o seguinte, ó, se a gente conseguir determinar qual foi a velocidade que ela atingiu em 2 metros, essa é a mesma velocidade que ela vai ter quando ela tiver andado 3,5 metros. Por quê? Porque a velocidade não muda mais a partir daí, porque não tem mais força resultante, só tem força resultante até os 2 metros iniciais que ela anda. Depois disso, não tem mais força resultante e a velocidade da menina se mantém constante. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai usar aqui o teorema do trabalho energia cinética, o famoso TEC, né? Ó, trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A menina estava em repouso e a sua energia cinética vai aumentar, né? Não tem velocidade inicial, não tem energia cinética inicial. Mas a partir do momento que passa a atuar uma força resultante sobre ela, essa energia cinética vai variar. E aí ela vai atingir uma determinada velocidade durante esses 2 metros que ela andou. E eu sabendo essa velocidade que ela atinge em 2 metros, eu posso determinar qual a velocidade que ela tem em 3,5 metros. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai achar o trabalho da força resultante. Professor, e como é que eu faço para saber esse trabalho? Gente, para saber esse trabalho, eu vou pegar essa área aqui. Ó. Estão vendo essa área? Essa área aqui, ela vai me dar qual é o trabalho dessa força resultante. Ó. Porque eu só tenho força resultante até 2 metros. Daqui para cá não tem mais força resultante. Tá? O corpo vai ficar em MRU. Então eu vou calcular o trabalho apenas aqui, ó, de 0 a 2. Né? Ó, de 0 a 2 metros, a força resultante era 0 e foi para 30. Bom, então se a gente tem essa área aqui, ó, como a força é variável, eu só posso calcular esse trabalho por meio dessa área. Não esqueça, toda vez que a força for variável, o trabalho
é numericamente o valor dessa área. E esse trabalho que a gente está achando é o trabalho de quem? Da força resultante. E o trabalho da força resultante é o que mesmo? Novamente, é a variação da energia cinética. Tá? Então a gente vai achar o trabalho da força resultante por meio desse gráfico. Gente, esse gráfico, ele é um triângulo retângulo, né? Ó, você tem isso aqui, ó. É um triângulo retângulo, onde aqui vale 2 e essa altura vale 30. Concordam? Olha lá, ó. 2 metros, 30 de altura, certo? Então, essa área aqui, desse triângulo retângulo, me dá justamente o valor do trabalho. Então, posso dizer que o trabalho é numericamente igual ao valor dessa área, desse triângulo, né? É um triângulo. E como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura, dividido por 2, certo? Eu estou usando aqui em alguns momentos W, né? W, gente, o tal, tá? Eu usei o tal aqui como sendo para representar a grandeza do trabalho, mas tal ou W, como você achar melhor, tá? Eu vou colocar sempre W, tá? Então, o trabalho numericamente igual à área. A área é um triângulo retângulo, a base do triângulo é 2, a altura é 30, dividido por 2, corta, corta. Se a área dá 30, o trabalho é 30 joules, ou seja, o trabalho da força resultante é 30 joules. Sabendo o trabalho da força resultante, eu posso determinar qual é a velocidade que ela tem em 3,5 metros. Veja só, trabalho da força resultante não é a variação da energia cinética, mas o que é energia cinética? É mv final ao quadrado dividido por 2, menos mv inicial ao quadrado dividido por 2. Gente, como ele diz inicialmente que tanto a menina como o rapaz estavam em repouso, então não tem energia cinética inicial, porque não tem velocidade. Então fica apenas o quê? Ficou apenas que o trabalho da força resultante é a massa da menina, vezes a velocidade final. Então aqui eu já posso ir substituindo, né? Ó, ficou como? Ficou que o trabalho da força resultante a gente viu que era 30. A massa da menina, 60. A velocidade final que ela vai atingir, eu não tenho. Tudo isso dividido por 2. Ok? O 2 passa, tá dividindo, passa multiplicando. Vai ficar então 60 igual a 60 vezes VF ao quadrado. Logo, VF ao quadrado é igual a 1. Raiz de 1, né, gente? Se você tirar aí a raiz de 1, velocidade final, a velocidade vai dar 1 metro por segundo, certo? Então, veja só, para não confundir. Quando ela percorreu os 2 metros, ela já estava com 1 metro por segundo, certo? A menina estava em repouso. Na hora que o rapaz começou a empurrar ela, a velocidade dela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando ela já tiver andado 2 metros, a velocidade dela é 1 metro por segundo. Só que essa velocidade a partir daí não aumenta mais. Por quê? Porque a partir de 2 metros a força resultante foi para zero. Se a força resultante foi para zero, não tem como acelerar mais o corpo. Se não tem aceleração, o corpo fica em movimento uniforme. Então, quando ela estiver aqui, ó, nos 3,5 metros, andou 3,5 metros, professor. Qual é a velocidade da menina? É 1 metro por segundo, porque não aumenta mais. Não tem mais resultantes, não tem mais força resultante, não tem mais como variar a energia cinética dela. Então, a velocidade dela fica a mesma. Então, a resposta aqui é letra E de Emanuel, 1 metro por segundo, certo? Gente, essa então é uma questão da Unesp, certo? 2000, acho que é 2020, tá? Do ano passado, 1 metro por segundo, gente, é a resposta. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da resolução. E sempre aquele pedido que eu faço no final do vídeo. Se gostou da aula ou gostou da resolução, né? Se você é inscrito do canal, conhece alguém que quer estudar física, indica o canal aqui do professor. Não esquece de deixar seu like, compartilhar essa aula, divulga o canal do professor aí para seu colega, belezinha? E fiquem atentos às próximas questões. Valeu, galerinha. Aquele abraço.